Já liguei aqui, já estamos ah, gravando. Boa noite, todos e todas. Nós estamos aqui, então, mais uma reunião do LEPAC. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje, acho que pela primeira vez, com a Fernanda, né, Fernanda? Acho que é a Eu vi a primeira, carinha dela é o ali. primeiro dia, né, de reunião da Fernanda. Seja bem-vinda, Fernanda, Fernanda Crespo, Obrigada, professora. Jussara, colegas, boa noite. Uma honra estar aqui com vocês, nesse dia de apresentação dos trabalhos. Fernanda Obrigada aí agora pela professora, receptividade. professora nossa lá no Departamento de História da PUC, é professora também na Rede Municipal do Rio de Janeiro. Muito bem-vinda, Fernanda. É, então, como dito, né, hoje nós vamos ter essa sessão em que nós vamos fazer essa apresentação, essa discussão, né, dos planos de aula a partir, né, que é uma culminância, né, não sei se é um fechamento, né, Acho mas que que combinação é um bom é nome. culminância, né, do projeto, né, que teve início lá no ano passado, a partir da leitura dos livros, né, do Nego Bispo, da Tudoado Eurico, né? E aí nós lemos, discutimos aqui no grupo, também vieram as professoras, né? A Isa Reis, né? E a professora Marta Abreu também, e trouxeram aqui, né? Fizeram palestras a partir dos livros, das temáticas, né? Que envolvem os livros e foi muito bom, muito enriquecedor, né? Nós tivemos aqui muita discussão a partir dos temas, né, desses livros e é, essas aulas que foram elaboradas, né, foram elaboradas a partir dessas discussões que nós tivemos, né? E aí foram elaboradas pela Jéssica, né, e pela Eunícia. Eu acho que, não sei se mais alguém, eu acho que não. E elas vão, então, trazer essas aulas. Quer falar, Eunícia? Fala. É só porque, assim, não é melhor, antes da gente começar a apresentar as aulas, Sim, falar dos próximos dois sim, encontros? sim, sim. Eu A já ia gente falar deixa. disso, né? É. A gente tem, né, nós temos aí um planejamento, né, das nossas atividades, das nossas ações futuras agora. A gente pretende, nós temos o próximo, né? É uma atividade que parte do Colégio Céu Azul, né? Da escola, que aí você pode falar, Eunícia, né? É com a professora de lá da escola. Pode falar, Eunícia. Ah, já nesse momento? Então Uhum. tá. Só para recordar, né? Esse ano a gente teve esse projeto de parceria entre o LEPAC e o Colégio Céu Azul Montessori, aqui de Petrópolis, numa perspectiva de que o LEPAC pudesse ofertar reflexões mais substantivas para uma educação antirracista e o Céu Azul trazendo não só uma metodologia que não é muito conhecida pelas pessoas, mas, sobretudo, trazendo inspirações pela materialidade, pelos seus materiais, como uma provocação para os historiadores docentes que a gente tem no LEPAC, né? E dentro desse jogo, dessa conversa que vem acontecendo desde o início do ano, no último encontro, a Tatiane, que é uma das diretoras da escola, teve a ideia, em função do que foi conversado, de que nós lêssemos um determinado material Montessori. E a proposta desse material, em parte, já está, inclusive, no nosso Drive, mas não está completamente. Por quê? A ideia inicial dela é que todos nós lêssemos três introduções das três apostilas de ensino de história proposta pela ABEM, que é a Associação Brasileira de Montessori. E no, no, no,
na pesquisa desse material, coisas que acontecem na vida da gente que são terríveis, mas que acontecem, né? Por exemplo, o computador da Tati foi roubado. Então, um determinado material que podia estar online não estava. Resultado, ela tem realmente a introdução apenas da primeira apostila. Por quê? Novas apostilas foram feitas a posteriori e elas não contêm as introduções do material mais antigo dela. Ela entrou em contato com a presidente da AMEM e da pessoa que produziu as apostilas antigas e está aguardando para saber se eles têm no seu acervo as duas outras introduções. Caso não tenha, a gente já tem uma segunda opção, que é manter justamente a leitura dessa primeira introdução, que já está online, já está no nosso Drive, e lermos as 5 grandes lições, porque o ensino de história, para Montessori, ele trabalha com uma ideia de educação cósmica. E essas 5 grandes lições orientam esse trabalho de percepção de tempo, de construção, de estar no mundo, o sentido do homem, da humanidade, que tem características muito particulares e que podem gerar não só boas inspirações, mas também muitas críticas. Quando eu ingressei na Céu Azul em 2020, eu tinha falado com a Tati, com a Maria Áurea, diretoras, que assim, algumas daquelas lições ali não se encaixavam com a nova perspectiva da história, que a gente pode dialogar com elas, mas que existiam coisas que não se enquadravam mais. Mas como elas têm uma prática muito, a palavra certa não é flexível, mas dialógica, permitiram que a gente fosse transformando no próprio processo. Então, a ideia é que haja uma discussão de texto. Os textos não são longos, são curtos, mas que a gente possa pensar um pouco como é que Montessori pensa a história. E aí, de alguma maneira, a gente atualizar as discussões que estavam em caminho. E aí, Jussara, você fala da última. É a última, aí nós pensamos para o dia 12 de novembro, né? Essa que a Eunícia acabou de falar, está programada para Acho que é 18 de outubro, outubro. 18 de outubro, e aí a seguinte para o dia 12 de novembro, né? Que nós estamos chamando de Jornada Patrimônio Antirracista. E aí a ideia é nós fazermos a leitura de um texto do Upiano Menezes, né, Upiano Bezerra Menezes, que está numa obra, né, chamada Em Defesa do Patrimônio Cultural. E o texto ele tem como título Caminhos da Identidade nas Políticas de Patrimônio Imaterial no IFAM. É um texto muito interessante, né? O Piano é um autor assim, né, que tem uma obra muito, assim, muito profunda, né? Ele tem uma reflexão muito boa sobre patrimônio. E aí a ideia é que cada um leia esse texto, né, e faça reflexões, né, com o patrimônio, né, do seu local, né? Claro, assim, que dentro daquilo que for possível, né? Por exemplo, nós temos aí o projeto, né, que o Mário está coordenando, né, lá na UERJ, aí tem as meninas que estão aí sendo, né, coordenadas, né, do PIBIC, aí com o Mário, que abarca ali aquela região de Magé. Então, a ideia, claro, vocês vão ler e vão relacionar com aquilo que está sendo pesquisado lá. Né? No caso, as professoras, né, lá de Petrópolis, relacionar com o patrimônio imaterial de Petrópolis. Né? E aqui, quem está na área do Rio de Janeiro, né, procurar relacionar com o patrimônio imaterial do Rio de Janeiro. Então, a gente procurar relacionar com aquilo que está próximo de nós, né? Então, essa é a ideia para a gente trazer para a reunião e fazer aqui uma discussão, tá?
E eu acho que assim é legal a Jussara ter lembrado do título que a gente colocou de jornada, em função, inclusive, de ser uma dinâmica diferente do que a gente costuma fazer. A começar pelo tempo, né? A gente já Uhum. expôs que nesse dia ficaremos mais tempo do que normalmente É um ficamos, pouco mais para que a gente prolongado. tenha realmente a oportunidade das pessoas, de uma maneira em geral, apresentarem a sua reflexão. Então, sim, uma discussão de texto, mas mais a discussão a partir das apresentações do que como nós provavelmente iremos fazer no próximo encontro com o material Montessori, onde a gente vai ler e vai discutir, beleza. Mas em novembro, né, no dia 12, a proposta é quase como se fosse um pequeno seminário e cada um iria dando conta da sua É, reflexão a fazendo uma partir do texto. aplicação, né? Mais ou menos, né? Isso. Ok. Então E tentando pensar na questão não hegemônica, né, Jussara? Né? é, No sim, é patrimônio patrimônio material, imaterial, geralmente é isso, né? Não hegemônico, né? a ideia é tentar pensar, né, é, estávamos até conversando, né, Eunice, outros circuitos, outras possibilidades que saiam dos lugares comuns, né? Então, alguns Sim, espaços, né? É, Petrópolis, mais evidente que existem diversos lugares comuns, né, nesse circuito, mas nem tantos, mas existem alguns que a prefeitura está fomentando, mas a nossa ideia é que a gente justamente tente, a partir desse texto, pensar o que a gente já tem pensado, né, é, no grupo já há alguns anos, patrimônio e não agora hegemônico. e agora especificado para as regiões, né, e para as localidades, e, e quem sabe a gente desdobrar isso depois na mesma linha, né? De pensar no futuro, desdobrar para as atividades de aula e oficinas, né? Isso já, né, no ano, já pensando nas ações do ano seguinte, né? Então, como é que a gente caminharia aí? Essa era um pouco a ideia, né? Espero que vocês topem. Meninas já vão pensando nisso, tá? Já tem que começar a ler essas coisas e Essa é a tentar já. proposta. é, No caso de vocês, não é muito topar, não, vocês têm que fazer. Vamos lá, a Não tem gente muita vai escolha. em frente. Vamos fazer juntos, todos. Isso, Obrigado, pessoal. Jussara. Então, né, dito isso, acho que nós podemos começar. Aí quem é que começa? Jéssica, que tem um monte de coisa que eu já vi que essa menina fez 20 milhões Não, de planos de aula, essa inspirou e menina, saiu. Eu só tenho, na verdade, uma atividade, mas aí não é plano de aula, é atividade realizada onde eu posso contar como foi o resultado. Mas é uma atividade só. O que que vocês planejaram aí como forma de apresentação? acho que pode Como fazer você, vocês né, Jéssica? preferirem. Vamos Pode ser lá. eu? Sim, Tá. Eu vou escolher então uma. Eu fiz três. É porque assim, a Jussara, missão dada, né, Jussara? Missão cumprida. missão dada, missão cumprida. Jéssica Jussara, é dessas. Jussara falou, né? A gente discutiu os textos e tal, e foram duas produções que acho que impactaram muito o grupo, né? Muito. Eu lembro que as discussões a gente falou muito sobre isso, sobre o impacto que essas duas obras tiveram sobre as nossas subjetividades e as nossas reflexões já em relação à questão do patrimônio, em relação à questão do ensino de história. Então, eu acho que deu pano para manga nesse sentido. E a ideia era que a gente pudesse usar o LEPAC para isso, né? Para propor essas experimentações, digamos assim, de projetos, de coisas que a gente possa, de fato, levar para a sala de aula e replicar. E aí, assim, eu peguei as duas obras e pensei o que eu podia pensar, né, no ciclo básico como um todo. E aí eu pensei em um plano de aula para as séries iniciais, em um plano de aula para o Fundamental 2 e em um plano de aula para o ensino médio. Cada um com uma proposta, objetivos, etc., que estão todos dentro dessa pastinha, lá no Drive, que se chama Planos de Aula. Vocês querem que eu compartilhe a tela ou posso só falar? O que vocês acham? Ah, como eu já vi os planos, eu vou dizer para você compartilhar, porque é muito Partilhar. bom. Acho que Deixa eu fica ver legal. como é que eu faço isso aqui no Zoom. Peraí.
aqui no Mário mais. já autorizou, Mário? Você É tem que isso que ele. autorizar aí. Ou então eu Deixa eu ver posso se eu mandar tenho o que link. atualizar. De repente eu mando o link aqui no chat e alguém abre o Não, plano. não. Qualquer um pode, já está aberto. Qualquer um pode Tá, compartilhar. tá bom. Deixa eu ver se eu consigo. Aí é o quê? Janela. Tá, acho que é janela. Deixa eu ver se eu acho. Não, não é É. janela. Não, não Deixa tem eu aqui um verdinho escrito share. É, ver se deve- vocês vão. Não, não, eu achei, eu só estou procurando o que, que é. Vê se vocês estão vendo. Já vai aparecer. Apareceu. Entrou. Sim, Seu plano de Uhum. aula, que é o do ensino médio, né? eu Sim. sou E aí, Makushi e outras histórias. isso, aí vocês vão me dizendo qualquer coisa, se sair, eu tento de novo. Mas a ideia é que com esse plano de aula para o ensino médio fosse num formato de oficina autobiográfica. E aí, assim, né, esse texto, esse livro, né, da Julie Trudoado Rico, ele me impactou bastante por motivos pessoais, né, por motivos diversos. E aí eu fiquei realmente procurando muitas outras coisas, não só da Trudoá, como de outros autores. Enfim, tenho pensado muitas questões em relação a isso, conversado com a minha mãe, enfim. E aí eu acho essa proposta. Primeiro que eu acho que propostas interdisciplinares sempre são interessantes. Eu acho que o ensino de história precisa dialogar com as outras disciplinas. Então, as três propostas que eu criei partem da ideia de serem interdisciplinares. E aí, como eu tenho esse afeto, né, pela literatura e pela questão da escrita, eu pensei, quando eu fiquei lendo, né, e pensando nessas questões todas, eu acho que a dimensão de uma oficina de escrita autobiográfica é algo que pode impactar os alunos, pode ter bons retornos, né, em relação à construção de identidade, de subjetividades, e eu acho que é algo sempre interessante para a gente trabalhar, até na perspectiva do ensino de história. Eu me interesso muito, eu lembro que em 2020, na pandemia, eu fiz um curso da UERJ, né, do LPPE, com a professora Márcia Gonçalves. E aí ela usa, né, muito essa questão do biográfico e de toda essa temática, né, do si mesmo como outro, da escrita de si, e o quanto isso é interessante para a história e para o ensino de história. E eu nunca abandonei essas referências, elas fazem parte de uma dimensão que não é a minha dimensão de trabalho, né, em termos de pesquisa historiográfica, eu vou para outros caminhos, mas a nível pessoal, a questão da literatura e a questão da escrita, né, da escrita literária sempre me atravessam. Então, eu procurei colocar, né, essas questões que me inquietaram. A ideia, então, seria uma oficina, né? Algumas semanas, eu botei um mínimo de 7 semanas, seria uma aula de 50 minutos a cada semana, ou na grade de história, ou na grade da disciplina parceira, no caso aqui seria a língua portuguesa, ou redação, né? Literatura, dependendo do currículo. E a possibilidade de estender isso para um semestre. Então, a ideia é trabalhar com um projeto e que tivesse uma culminância, que fosse um formato de exposição, ou de uma feira, ou de um sarau, enfim, as possibilidades são diversas. Os objetivos: visibilizar a literatura indígena como um campo artístico e de resistência cultural. E aí, o catálogo que eu mandei para vocês, vocês estão vendo o mesmo plano de aula ainda? Sim. Ah, tá, é porque eu troquei de guia e eu não sabia se vocês viam. Mas naquele documento que eu mandei para vocês lá no grupo hoje, mais cedo, do CCBB, sobre a mostra de cinema indígena, né? O primeiro parágrafo da apresentação, ela até fala, né, o cinema indígena aqui no Brasil surgiu principalmente com caráter político. Nesse sentido, a luta pela terra ganha uma nova perspectiva, e por cinema indígena me refiro ao cinema produzido pelos indígenas e não aquele que simplesmente fala sobre nós. Então eu acho interessante pensar essa perspectiva também para esse plano de aula, porque é isso. Eu acho que a ideia é de você
falar sobre literatura indígena é a literatura produzida por essas pessoas, né? E não a literatura que fala sobre essa temática. Eu acho que seria um espaço que seria interessante para trabalhar a questão da lei mesmo, né, da 11.000. Incentivar a produção textual livre e autoral na perspectiva autobiográfica, promover a valorização e divulgação da produção artística e literária dos estudantes. Aula 1, eu sou Macuxi, roda de conversa sobre ancestralidade e identidades. Questionar entre os alunos que autores indígenas eles conhecem e ampliar, né, para além de autores, a ideia de artistas, né, influenciadores, personalidades. Eu acho que as redes sociais hoje têm muitas pessoas colocando o seu dia a dia, colocando as suas questões, muitos autores mesmo pela perspectiva do cinema indígena, né, da literatura indígena. Então, eu acho que isso é algo que poderia ser facilmente explorado com essas faixas etárias. Apresentar informações biográficas sobre a Júlia, Trudoado Rico e sobre os povos Macuxi, relembrar a lógica colonial de ocupação do espaço geográfico. E aí eu até botei e discuti essa lógica da patrimonialização versus o turismo cultural, né? E aí eu até botei lá embaixo, nas sugestões de anexos, algumas coisas que pudessem ser utilizadas. Então, por exemplo, tem uma entrevista com a Trudoá, onde ela fala sobre essa questão do nome dela, por que ela escolhe, né, sair do Julie para o Trudoá, e aí perpassa a questão da identidade, o quanto isso dá pano para manga para a gente discutir a própria escrita de si, né, a relação que você estabelece com esse biográfico. Tem esse vídeo aqui que também é um shorts, né, um vídeo curtinho, em que ela fala um pouquinho sobre a vivência dela como autora e como autora indígena. Referências sobre os povos Macuxi, e o que eu achei interessante sobre a questão da patrimonialização e do fetichismo cultural é que, assim, quando eu fui ver onde se localiza geograficamente, né, os Macuxi, a questão da comunidade indígena Raposa, acho que é Raposa do Sol. Terra do Sol. É isso. Eu me deparei simplesmente com o nome do município, que é Normandia. E aí isso dialoga também com outro plano de aula que tem a ver com o que o Nego Bispo fala sobre a questão do território, né? Sobre a questão dos lugares. Cara, o nome do município é Normandia, sabe? Isso me gerou uma revolta e ao mesmo tempo dá tanto pano para manga para a gente discutir isso, né? Essa questão com o território, essa questão com o espaço. A geografia entra nisso para falar, né, sobre as marcas da colonização. Então, eu acho que isso, quando eu coloquei essa questão do patrimônio e da questão da terra indígena e de tudo relacionado aos Macuxi, como um possível pano de fundo para iniciar essa discussão, eu acho que isso tudo é válido, eu acho que isso tudo faz com que os alunos tenham essa percepção ampliada sobre todas essas questões que a gente está propondo e querendo conversar. E aí, bom, coloquei aqui, né, essas questões de alteridade, relação de identidade, de pertencimento. Eu acho que essa questão da mudança de nome dela também dá margem para discutir questões de gênero, né, que tá relacionado também com essa nomeação, quer dizer, nomear a si mesmo, ao outro, né, como é que as pessoas usam isso como uma forma política de estar no mundo. Isso tudo perpassa o uso do biográfico, né, e do autobiográfico nesse caso. Identidade, consciência de si no processo de escrevivência, e aí eu acho interessante que, né, numa aula como essa também sejam mobilizadas ideias, que a ideia de escrevivência é o conceito da Conceição Evaristo, né, que não é uma escrita autobiográfica tradicional de si, né, de uma história, de uma narrativa de si, mas esse si entendido como uma coletividade. E aí, no caso, né, da Conceição, e no caso dos sujeitos, né, afrodescendentes, enfim, tem toda uma lógica realmente de resistência através dessa escrita. Então, o quanto essa escrita pode ser realmente usada como ferramenta antirracista, pensando que em escolas públicas, né, a maioria dos alunos são alunos negros, e aí quanto que um exercício como esse pode fazer os alunos refletirem sobre essas questões
relacionadas à escrevivência. Eu acho que isso é interessante de mobilizar, e a Conceição Evaristo é ótima, né? Super didática para pensar em relação a isso. E aí, depois de todo esse debate em relação a essas questões, eu acho que seria interessante apresentar essa proposta de escrita autobiográfica de uma maneira plural, porque o que eu vejo também entre os jovens, sejam os mais novos ou até os mais velhos, é uma dificuldade imensa de se relacionar com a língua, de se relacionar com a escrita. E uma dificuldade imensa de aproveitar esse espaço, de entender que a relação com a língua portuguesa, né, no nosso caso, ela tem que ser absolutamente plural, ela tem que ser absolutamente livre e libertária. Então, assim, por exemplo, eu estava dando uma aula particular outro dia e a menina estava chateadíssima, era para uma aula de português, para uma prova de português, e ela estava irritada porque ela tinha um livro para ler, e ela tinha achado o livro muito chato, e ela não leu nada, e ela precisava treinar a escrita para a prova de redação. E aí eu peguei o livro, que eram livros com vários compilados de histórias de cordel, né, em formato de cordel, e sobre mulheres brasileiras, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres cientistas, e super interessante o livro. E aí eu peguei e falei assim, cara, por que você não gostou? Vamos ler, vamos tentar ler uma história? Ela, eu achei muito difícil, eu não sei escrever, eu acho tudo muito chato. E aí até você quebrar essa relação, sabe? Eu acho que os professores de língua portuguesa estão ralando muito para discutir sobre isso, porque até você quebrar essa relação, até você mostrar para o aluno que ele tem liberdade para se expressar, liberdade para entender a língua como uma coisa viva, é uma coisa assim que realmente quando o aluno consegue quebrar todas essas barreiras, faz muita diferença. E aí, uma das propostas do próprio cordel e da própria ideia lá era que a menina fizesse rimado, né? E aí, brincando com ela, lendo com ela, incentivando, quando ela viu, ela estava fazendo já o texto, ela estava brincando comigo, né? Já conheço ela há anos, mas ela estava ali quebrando, sabe, essa barreira em relação à escrita e à escrita de si. Eu acho que apresentar uma proposta de escrita autobiográfica que possa ser apresentada até com a possibilidade de trabalhar pseudônimo, por exemplo, que é uma coisa que há muitos anos eu vejo que funciona muito com alunos, né, de diferentes faixas etárias, funciona para adultos também, tem um monte de gente, né, escrevendo um pseudônimo, criar personagens, criar enredos, né, estratégias para que o aluno possa fazer essa autobiografia ou promover de alguma forma essa escrevivência sem cair naquele constrangimento de falar sobre, né, sobre a sua vivência ou vergonha, né, de contar alguma coisa sobre a sua vida, que os alunos pudessem perceber que através dessa oficina eles podem se expressar de maneira, né, encontrar a sua identidade de múltiplas formas e de uma maneira segura, e quebrar um pouco essa coisa da língua, né, com esse lugar tão autocentrado, né, que vem do outro, enfim. E aí a ideia é que, após esse momento, eles pudessem fazer leituras compartilhadas dos textos em andamento, trocas e sugestões, né, e que tivesse, então, um evento ou uma aula de culminância onde os trabalhos pudessem ser expostos. E aí eu acho que a gente contempla todas essas questões relacionadas ao ensino de história, a política de reparação, né, em relação à Lei 11.000, em relação à questão indígena, em relação à questão identitária, como que isso perpassa uma série de coisas interessantes. Eu acho que eu vou apresentar esse. Aí, se der, aí a Eunícia fala do dela e a gente vai vendo o tempo, pode ser? E aí a gente não ficar autocentrado demais na minha fala. Fernando quer falar e a Eunice quer falar também. Tirar essa coisa da tela. Não sei tirar. Como é que eu tiro agora? Já tirou. Amor, você já tirou? Já tirou. Já tirou. Relaxa. Mas pode falar, Fernando, e depois Vou falar Eunice. rapidinho. Primeiro, parabéns aí, Jéssica, pelo trabalho. E
É muito incômodo a gente ainda ter que ouvir que a escola está propondo um livro e que o aluno não sequer sabe do que trata. Tem muita coisa para dizer, mas assim, a minha experiência e a minha proposta sempre vai ser a de que a leitura deve ser acompanhada. A leitura não pode ser leia o livro e acabou. Tem que estar sendo dividida em sala de aula, com os alunos, discutida, trazida para o diálogo com outras disciplinas, né, buscando a intertextualidade quando é possível. Então, assim, é doloroso a gente ainda ouvir. E hoje mesmo troquei uma frase com a Eunícia por uma outra situação, e assim, é muito desgastante a gente ainda ouvir que o conhecimento é sinônimo de chatice. Então, era isso que eu queria falar. O português, a língua portuguesa, ela é um instrumento, né? A sala de aula para o trabalho com a língua portuguesa é, é que tem que ser revista. Os professores ainda fazem prova sobre livro, né? Não apresenta o livro para o aluno, não lê junto, não busca vocabulário, não propõe trabalhos diversificados. Então, e assim, estamos falando de provavelmente uma escola. é, não sei se foi uma escola privada, enfim, mas na escola pública também a gente tem isso, né? Professores que ainda. Não estou colocando na conta do professor, não, mas eu acho que tem a ver com a formação do professor que ainda precisa ser vista o tempo todo, né? Obrigado. Posso só comentar uma coisa rápida com o Fernando, Eunice? Claro, O Fernando, e eu fiquei meio indignada, porque assim, eu fico né, indignada com algumas aulas de língua portuguesa, como se apresentam para os alunos. Porque você pega o Manuel de Barros, você pega a poesia, e você vê o quanto a língua é viva, o quanto você pode pintar e bordar com a língua portuguesa, com verbo, com. E aí o aluno fica naquela coisa de o que é um adjetivo. O adjetivo caracteriza. E aí você pega um poema do Manuel de Barros que fala que o verbo delira, quando a criança pequena usa eu ouço a cor dos passarinhos, e a gente sabe que ouvir não serve para cor. E aí você sabe, eles ficam engessados com essa língua portuguesa de origem estruturalista, né? A gente sabe que isso está lá em outras questões, mas e a língua como essa coisa viva que você pode simplesmente sentir e se expressar, fica totalmente, que é orgânico, na minha opinião, né? Que é orgânico, porque a gente usa o tempo todo, a gente é nativo, né? De língua portuguesa, e assim, cria-se essa relação de recusa. E nesse caso específico, Fernando, como a minha relação com ela é marcada, com essa aluna de muitos anos, é marcada pela afetividade, e as nossas aulas são super assim, informais mesmo, né? Eu vou na casa dela, e aí eu falo, não, Bia, você vai fazer, vamos, Bia, brinca, e eu brinco, e aí na brincadeira ela percebe o quanto isso tudo é possível, sabe? O quanto isso tudo é fácil de transpor essa barreira, né? Mas é difícil. posso? Uhum. Então, assim, só para dizer para vocês, eu tiro onda, tá? Porque eu faço parceria com o Fernando. E aí, só para vocês terem uma noção, acabou de terminar o Frankenstein para ler, porque ele leu com uma perspectiva de língua portuguesa e eu vou pegar para pensar o século XIX. Então, assim, é um privilégio que eu tenho. Mas antes de eu falar da atividade que eu propus para os meninos de sétimo ano do ano passado, eu queria apimentar um pouco alguns dos comentários ou intenções que a Jéssica trouxe com o plano de aula. O primeiro, que a gente precisa realmente tocar nesse assunto, especificamente quando estamos tratando de indígenas, quanto ao nomear, a nomeação.
né? No momento em que eu dei aula lá na Unemate para a licenciatura intercultural, as paredes, porque foi a primeira licenciatura intercultural no Brasil, as paredes têm placas com os nomes dos indígenas das primeiras turmas, né? Eles foram colocando todos. E aí você olha, a maioria não tem nome indígena. E a maioria não tem nome indígena, inclusive em função da legislação brasileira ou dos cartórios que não aceitavam que o nome indígena fosse colocado. E a perda, nesse caso, da identificação étnica através do nome, como tradicionalmente é. Né? Então, assim, levar isso em conta na hora de pensar uma biografia. Você trouxe ainda o elemento do pseudônimo, mas no caso indígena, pensar que essa escolha da antiga Julie, atual Trudoá, tem uma força que politicamente e historicamente tem que ser identificada nos processos de reconhecimento ou não dos grupos indígenas. A outra coisa é que entre os Macuxi, a principal divindade é Macunaímã. Sabe quem é Macunaímã? O Macunaíma? Macunaíma, do Mário de Andrade, que foi apropriado sem pedir licença. E aí entra no campo qual é o lugar da literatura, o que é o patrimônio imaterial, como nós temos nos relacionado com isso ao longo desse processo, o que não diminui, longe de mim, né? O trabalho do Mário de Andrade em diversas esferas, não apenas em função de Macunaíma, mas o papel que ele teve, inclusive, no estabelecimento do IFAM. Então, assim, são muitos os vínculos, muitas as pontes que a gente pode fazer para apimentar ainda mais a tua proposta de aula e que eu acho que caberia dentro, já que é ensino médio, algumas dessas reflexões elas caberiam, assim como caberiam, inclusive, para aqueles que já saíram da escola básica, né, para a gente tentar pensar o mundo que a gente vive. Bom, vou compartilhar aqui. E aí eu vou trazer para vocês uma situação. A minha é uma atividade realizada. Tá todo mundo vendo? Beleza. E que tem princípios diferentes, né? Lembro a vocês que a proposta Montessori tem uma dinâmica diferenciada. Os meninos não utilizam um livro didático, eles têm materiais disponíveis na sala de aula. A maior parte das suas atividades são efetivamente ações que eles precisam realizar, e pode ser realizar, vou fazer uma pesquisa, vou fazer um texto, vou fazer uma maquete, vou fazer um podcast, é um fazer que eles são instados a pensar. E muitas vezes, né, eu pelo menos tento equilibrar isso, mas no movimento anterior, antes de eu estar na escola, esse movimento era sempre pensado de uma maneira extremamente individualizada. O que é isso? Você tem atividade, o menino faz sozinho e depois você conversa com ele, corrige ou comenta o que tiver com ele e fica nisso mesmo. Só que, primeiro, eu não consigo pensar, supor a possibilidade de você apresentar a diversidade ou a dialogia se você não colocar todo mundo para conversar. Então, se você, dentro da própria sala de aula, não apresentar a diversidade de perspectivas, de opiniões e como eles vão enfrentar a divergência, o seu papel não está sendo realizado. Então, eu fui numa dinâmica de alterar um pouco essas propostas, tendo sim um respeito à individualidade, ao tempo de alunos, mas propondo algumas vezes oficinas, justamente, que assim, olha, gente, tem que começar hoje, terminar hoje. Não tem essa coisa de ficar de eterno. A professora que estava no espaço antes de mim era capaz de deixar uma mesma atividade durante 3 meses. Quando eu entrei, que foi no meio do. Quer dizer, assim, eu já tinha trabalhado no Céu Azul, saí e depois eu voltei. Quando eu entrei em agosto, só para vocês terem uma noção, a turma de nono ano, que iria para o ensino médio, não tinha começado os conteúdos de nono ano. Então, assim, como que tipo de aluno seria absorvido por uma outra instituição? Que tipo de conteúdo eles teriam? Assim, há um problema complicado. E um outro problema que todos nós que estamos na sala de aula acabamos por
ter de enfrentar é essa dinâmica entre a existência, sim, e a exigência de cumprimento, por exemplo, de uma BNCC, que não necessariamente é plural, diversa, como a intencionalidade se apresentou, e, sobretudo, muitas vezes distante de uma perspectiva mais decolonial. Então, você, como profissional responsável, tem que minimamente trabalhar com a perspectiva de que aquela criança, aquele adolescente precisa ter acesso a referências desses elementos já tradicionais para ele poder dialogar e se movimentar dentro disso e, ao mesmo tempo, você poder fornecer dados, elementos, reflexões que ultrapassem esse material já dado. Então, essa oficina, que não é bem uma oficina, o fazer deles foi mais uma discussão do que qualquer coisa. Teve um momento de escrita, mas mais a discussão. Porque também essa era uma das características. Como o trabalho é sempre muito individual, é sempre muito escrito. E a apresentação oral acabava sendo colocada em segundo plano. A discussão entre os alunos era colocada em segundo plano. Então, essa é uma aula que veio depois de uma mais voltada para a ideia do renascimento, e eu resolvi focar, assim, fazer uma questão em separado justamente em função do livro do Nego Bispo. Eu vou ler com vocês e aí vocês vão entender qual foi a dinâmica e eu dou um retorno para vocês de como aconteceu. Experiência histórica. Você já reparou que a nossa percepção do que é grande ou pequeno depende... E peraí que eu não consigo trocar aqui. Quando eu era criança, lembro que tinha o sonho de conseguir pegar as coisas em cima da geladeira azul da minha avó. Conseguir isso era sinônimo de ser alto, como um adulto. Quando cresci, eu me dei conta de que a geladeira da minha avó era um tamanho pequeno e identifiquei que o que eu achava ser uma grande conquista não era nada demais. A mudança na minha altura, mas também a mudança no meu conhecimento sobre o mundo, e especialmente sobre geladeiras, alterou minha perspectiva sobre as coisas. Eu não estou conseguindo baixar o texto. Espera aí. Durante o período medieval europeu, as comunidades viviam com pouco deslocamento, mas dentro dos feudos e seguindo tão fortemente a Igreja Católica que a vida terrena tinha menos importância que a vida eterna, a vida depois da morte. Os feudos produziam praticamente tudo o que era necessário e, apesar de existirem feiras e trocas de produtos, elas eram em menor número e nem todo mundo comparecia. Quando o Império Romano foi invadido pelos povos germânicos, a atividade comercial diminuiu. Todos tinham receio de serem atacados ou roubados nas estradas. Com isso, as pessoas eram como a Eunícia quando pequena, que achava que a geladeira era enorme. As pessoas viviam num espaço reduzido, sem conhecer outros lugares e modos de vida, achando que ir ali na esquina era longe. Mas, com a expansão marítima e comercial, a percepção mudou. Foi como a Eunícia crescer, ficar mais alto e descobrir que a geladeira da avó era, na verdade, bem pequena. Ao viajarem para lugares muito distantes e conhecerem outros modos de vida, as pessoas que passaram por tal experiência mudavam seu modo de ver e de viver e multiplicavam tais ideias. Uma das coisas que foi afetada foi a forma como as pessoas consideravam as coisas do mundo. Como já dito, na Europa medieval, todas as atividades estavam ordenadas pelos sentidos religiosos, mas avançar sobre mares desconhecidos e novos territórios trouxe uma valorização dos feitos dos humanos, das coisas do mundo terreno. E aí compartilhei com eles um pedaço de página de um livro que eles têm na sala de aula, mas é um exemplar só, então que todo mundo pudesse ler junto, mas ao mesmo tempo. E aí tem uma definição tradicional, esse é do História Araribá Plus da Moderna, e uma definição assim do que foi o humanismo. Aí acho que não é necessário que a gente leia, mas se a gente destacar o que está em negrito, né, humanismo, razão, raciocínio lógico, antropocentrismo, todo mundo tem mais ou menos uma chave do que pode estar dito aí, num livro que até tem uma linguagem, para mim, das melhores, mas que tem um modelo tradicional de abordagem. Considerando que o humanismo renascentista foi um movimento intelectual que permitiu que as pessoas ampliassem sua perspectiva, e como hoje em dia defendemos uma ideia de liberdade de pensamento,
podemos considerar o humanismo como algo positivo na trajetória da Europa. Então, pensando nessa troca-passagem de chave de um mundo embebido por uma visão religiosa e agora pensado positivamente, olha, agora eu tenho mais liberdade, eu tenho aqui uma outra perspectiva. Mas há outras possibilidades. O humanismo renascentista, ao propor o antropocentrismo, estabeleceu uma hierarquia que hoje identificamos como perigosa para o planeta Terra, em função do resultado que vivemos. A proposição da humanidade como sujeito que observa e que pensa, e a natureza como o ser que é observado e transformado pelo sujeito humano. Com tal forma de pensar, o pensamento europeu afastou a humanidade dos outros seres vivos, dos animais e das plantas, e criou uma ideia de superioridade do ser humano. Porém, outras sociedades não europeias tiveram trajetórias diferentes. Não precisaram contestar a Igreja Católica, mas também não compreenderam e não compreendem que o ser humano esteja acima dos outros seres vivos. Atividade. Abaixo você encontra um parágrafo escrito por um quilombola, um parágrafo crítico à palavra humanismo. Você deve ler e explicar com suas palavras no caderno o que o autor está querendo dizer. E aí já já a gente lê, mas só para vocês verem o que tem embaixo. Quando a turma tiver terminado de explicar, nós faremos uma roda de conversa. E para a gente recuperar o negubismo, né? Humanismo é uma palavra companheira de desenvolvimento, cuja ideia é tratar os seres humanos como seres que querem ser criadores e não criaturas da natureza, que querem superar a natureza. Do lado oposto dos humanistas estão os diversais, os cosmológicos ou orgânicos. Se os humanos querem sempre transformar os orgânicos em sintéticos, os orgânicos querem apenas viver como orgânicos, se tornando cada vez mais orgânicos. Para os diversais, não se trata de desenvolver, mas de envolver. Enquanto nos envolvemos organicamente, eles vão se desenvolver humanisticamente. A humanidade é contra o envolvimento, é contra vivermos envolvidos com árvores, com a terra, com as matas. Desenvolvimento é sinônimo de desconectar, tirar do cosmo, quebrar a originalidade. E aí foi legal, eu queria muito pedir para a Jussara que a gente falasse sobre a proposta de aula, a proposta de encontro da próximo mês, antes, para informar sobre essa dimensão cósmica que é a educação montessoriana, que é um princípio da educação montessoriana. E aí eu posso dizer que assim, eu fiquei bastante feliz com o resultado. Eu vou aqui descompartilhar também. Bastante feliz com o resultado. Naquele momento a gente tinha um número bacana. Assim, as turmas de Montessori são sempre menores, obrigatoriamente, até dentro da proposta mesmo. Mas naquele momento, Fernando, eu estou errada, eram 11 crianças, e aí 12 com a Maia, que era do sexto. Isso mesmo. É. E ali naquele grupo, nós tínhamos pessoas muito potentes, alguns alunos um pouquinho mais frágeis e alguns alunos bastante problemáticos, porque nós também acolhemos muitas pessoas que trazem algumas características, né, como TDAH, mas também autismo e outros elementos. E naquele momento nós tínhamos, eu vou falar os nomes só para que o Fernando recorde, Paulo Ricardo e Luca, que era daquele que subia em cima das mesas e saía gritando e arrancando as coisas da mão das crianças. Então, fazer um processo de leitura que gerasse uma dimensão introspectiva, reflexiva, e um momento de discussão efetiva, era algo muito bom quando a gente conhecia, mas não, nem sempre resultava. E nesse caso funcionou. Até no caso, como citei aqui, o aluno Paulo Ricardo, que tinha algumas dificuldades, ele teve uma voz bastante, digamos assim, ativa de fazer o contraste entre o que ele tinha lido daquele texto do livro tradicional do Araribá Plus e a proposta dos diversais, né? Então, assim, foi algo que, na minha intenção, funcionou. Né? Chegou a um ponto de mexê-los, tirá-los do lugar e garantir que eles tivessem acesso a mais de uma perspectiva sobre a história. É isso. Eunice,
ou Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Está dialogando diretamente com Total, isso também. total, Dialoga com o Nego Bispo e dialoga com isso. total. E tem uma parte que ele fala, né? Nesse encontro, estamos tentando abordar o impacto que nós humanos causamos nesse organismo vivo que é a Terra, que em algumas culturas continua sendo reconhecida como a nossa mãe e provedora em amplos sentidos, não só na dimensão da subsistência e na manutenção das nossas vidas, mas na dimensão transcendente que dá sentido à nossa existência. Então, assim, uma rede de diálogos, né, totalmente não centrados, né, Exato. eurocentrados, né, totalmente contrários ao antropoceno. Quando eu leio agora, quando você botou a questão do antropocentrismo do Renascimento, eu só lembro disso agora do Krenak. É impressionante, né, gente? Como é uma perspectiva que transforma completamente, assim, né? Quase tudo que a gente, o modelo de quase tudo que a gente ensina, né? Assim, E de aí, é fato, aquilo né? que eu comentei ao início, por mais que nós que estamos neste lugar, chamando LEPAC como lugar, né? E temos um propósito, não só numa maioria de historiadores, já que hoje temos também a presença do professor de língua portuguesa, de linguagem, que é como ele gosta, mas de historiadores que têm um olhar e um desejo de intervenção por sermos historiadores e por sermos docentes, é, não podemos escapar do fato de que, na nossa atuação, junto com aquilo que acreditamos em termos de ampliar perspectivas, não podemos subtrair as referências já dadas. Porque, como Jussara estava dizendo, se muda tanto, a facilidade de que esse ser informação fique completamente perdido ou desconectado da maioria dentro da qual ele está inserido é muito grande. Ele não tem com quem conversar. Ele não vai conversar isso nem, por exemplo, com os familiares, com os pais, que muito provavelmente não têm essa formação. E o pai vai chegar assim, mas por que que ainda não estudou a Revolução Francesa? Ou então, cadê aqui o questionário para fazer? A gente tem menos esse tipo de demanda numa escola montessoriana, mas a gente ainda tem certas demandas, né? Então, assim, é Uhum. preciso fazer uma contemporização, não apenas em função daquilo que se espera no âmbito familiar, mas para que a criança consiga ler o mundo, já que o mundo não É, tem apenas as nossas aspirações de que o mundo seja melhor, tem também tem as experiências que não são boas, né? Então, certamente. É muito desafiador, né? é. Posso falar também? Ah, Claro, Fernanda. Fernanda. Ah, Você então, deve primeiro, falar. parabéns, assim, adorei assistir a apresentação de vocês. E eu acho que as duas, né, elas demonstram, uma coisa que eu venho conversado bastante com meus colegas, né, na prefeitura, mas também com os estudantes, professores em formação. Que tem essa angústia, né, Eunice e Jéssica, de que, mas e se eu trabalhar numa escola que é muito enrijecida, que é um sistema de apostilamento, que, sabe, então não tem como falar, né? E vocês demonstram como é possível, né? Não só é possível, na verdade, só é possível. São muitas as possibilidades, né? de trabalhar nessa perspectiva, né, da implementação dessas legislações a partir da BNCC, né? Da BNCC, a gente não está contrariando a BNCC aqui, a gente está explorando brecha da BNCC. A própria BNCC que fala, inclusive, de trabalhar os direitos humanos, tirou o gênero, mas fala que é trabalhar os direitos humanos. Se trabalhar gênero, você está trabalhando direitos humanos, né? Então, eu tenho insistido muito nesse discurso também, sabe? Porque essa ideia da educação decolonial, a gente precisa decolonizar, não é simplesmente implodir, né, o currículo. A É, gente não tem esse poder. A gente luta nas outras instâncias, estivemos no debate da BNCC lá, ainda no governo Dilma, né? Debatemos profundamente, perdemos terrivelmente,
né? Mas, assim, esse é o foro, né, em que a gente precisa trabalhar por essa reestruturação. É, e tenho falado para esses estudantes, eu falei, somos nós que também temos que nos implicar nesse debate e nessas outras instâncias políticas onde a gente consegue transformar esses documentos ou não, né? Então, na sala de aula, a gente vai fazendo isso que vocês estão mostrando lindamente, assim. Eu tive vontade já de aplicar essa aula, inclusive essas aulas, essas duas. E Jéssica, essa questão da autobiografia, lá na prática de ensino, que eu estou com estágio 2, né? Eu comecei com eles, assim, a primeira atividade foi um registro memorial, sabe? Então, eu falo para eles que a gente não está ali para ler em escala de industrial, ler por ler, né? Tudo que a gente lê ali é para que, de certa forma, a gente consiga ler um mundo diferente e a si próprio diferente. E se a gente está formando o professor lá, a gente não tem como não entender quais foram as experiências, por exemplo, de escola que esses professores em formação tiveram, né? Sim. Então, assim, eu estou trazendo isso para agora, que é a minha experiência mais recente, né? Mas, assim, também a questão dos usos do biográfico me toca muito de perto, né? A Márcia Gonçalves foi minha orientadora também, então é uma questão, assim, que eu entendo que seja um instrumento realmente muito fecundo, né? Nesse sentido do nosso objetivo comum aqui. Mas era isso, só queria compartilhar assim que eu fiquei realmente muito animada com essas duas propostas, enfim, fiquei com vontade de aplicar, fiquei com vontade de pegar a minha turma. Eu deixei uma turma de oitavo ano, né, Eunice? Eu deixei uma turma de oitavo ano quando eu vim para a PUC, assim, mas me deu até vontade de voltar lá e dar essa aula aí de novo. Mas é isso, meninas. Obrigada muito por legal, compartilhar. muito bom, Fernanda. Fernanda, as propostas estão lá no Drive, se você quiser. É, Tá tudo lá compartilhado, é para confluenciar e é trocar, para confluenciar, é isso aí. né? Usem, abusem, compartilhem. Bacana. É, Aqui, eu já estou com ele aberto aqui, e estou já reclamando que não achei da Eunice. Já estou aqui procurando. Eu já ia porque é pegar aqui muito um pedaço. contagiante mesmo, né? É É. muito contagiante. E, esse, Confluencia mesmo, né? É, é e não é só impressionante, assim. na escola, né, Jussara, que é É, difícil, né? Agora, na universidade também, né? Os meninos estão. Eu agora estou com a turma de América 1, né, lá na PUC. É, lá na FFP é mais, enfim, Brasil República, é uma outra discussão, mas é, e que eles assim, caramba, então por que que a gente não explode tudo e não faz tudo deixa eu falar. diferente? Eu falei, calma, vocês vão participar de aula, né? Então tem determinadas questões que vão ter que ser trabalhadas, né? Então, como que você combina, né? Sem de fato é, incorporar essas perspectivas desmontando outras. Até porque a ideia deles, não é essa, né? Não é desmontar, né? É É somar, né? exatamente isso, A Mário. A ideia não ideia é Se não é essa, nós né? Então, desmontar, explodirmos é, tudo que o nós ponto não estamos é explodir. propondo como, vamos chamar, decolonialidade ou outras perspectivas, ela, na verdade, inclusive, deixa de ter sentido. Porque não Porque assim, deixa de ter as existências e as suas vozes, mas o sentido contrastivo de luta e de conflito, ele se apaga. Então, se num determinado momento processos colonizadores apagaram vozes alheias, a nossa proposta é apagar vozes alheias? aí fica fico aquela coisa pensando na. do essencialismo, né? Fica uma coisa essencializante e é isso, né? Se perde completamente, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso também. É E isso se aí. somos historiadores, somos Se profissionais perde. do contexto. Vamos É, desconsiderar o contexto é, e um universo implodir o muito contexto. intenso, muito grande, de pessoas que não entendem o que falamos, não conhecem nossas referências e mantêm suas referências anteriores, então a gente vai abrir mão de dialogar com elas? E isso é Não uma dá, coisa que não tem tem como. acontecido muito, né? Assim, esse discurso Muito. decolonial que se transformou numa coisa, né, meio um ativismo, né? Que é um perigo do ativismo, né? Infelizmente,
no Prof. História se tornou isso, meio um ativismo, né? Tudo quanto é pesquisa, vem lá o tal do decolonial, e nem sempre as pessoas trabalham da forma como deveria, né? E aí a gente tem que entrar lá, né, e explicar e mostrar, ó, não é assim, né? Não é para ser no ativismo, né? Tem que ter toda essa reflexão aí que é assim, né? Não é desse jeito. Mas é importante para a gente fazer essa reflexão e Tem um mostrando que é desse esvaziamento, jeito. né, O Jussara? Assim, né? historiador Eu é tenho até isso, evitado tem, falar tem um decolonial, total porque às esvaziamento. vezes confunde um esvaziamento, tudo é Confunde. decolonial, mas calma Tudo é aí, né? decolonial, aí Vamos lá, o acaba que que é não ser sendo decolonial, nada né? Enfim, decolonial, né? é, Tudo Na é moda, e né? não acaba não é, sendo. Foi É. aquele caso que eu postei no grupo na semana, não é? As escolas criam seus comissões decoloniais. Falando assim, comissão decolonial, como é que é isso? Assim, né? Cara, isso não acontece conosco porque nós temos a comissão decolonial. Oi, que comissão é essa? Né? E quando a gente está aqui discutindo, né, eu gosto daquela imagem é muito bacana aquela imagem da Silvia Cusicanqui, né, do cavalo malhado, né, que é malhado e não é misturado, né, a gente malha, então são pontos, né, e esses pontos convivem, e eles estão ali, né, de alguma maneira, essas cores não se misturam, elas estão no mesmo espaço, e que é uma crítica da autora também muito forte aos, ah, aos decoloniais acadêmicos, né? Então, como é que você cria um campo? A ideia não é exatamente criar, na perspectiva dela, né? Um campo efetivo, é pensar essas múltiplas possibilidades. É, veja, mas a gente ainda tem que enfrentar, nesse caso, né, uma, um ativismo que se confunde com uma discussão que eu tenho visto muito, que já é uma discussão que na historiografia já é bastante antiga, né? A discussão sobre os vencidos, mas que ela tem ganhado de novo uma visibilidade enorme e com alunos de outros cursos que chegam, não, mas é isso, tem que, né? Agora a gente tem que discutir os vencidos. Gente, isso já está desde os anos 80 essa discussão, e nós já estamos indo um pouco além disso. Por que que vocês estão trazendo isso para mim agora, né? Antes, né? Por que vocês estão trazendo isso para Já mim se agora? discute há E muito estão tempo, trazendo, né? né? E estão trazendo muito, 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 Já se muito discute esse há muito debate. tempo. Os de baixo, né? A história dos de baixo Pois já se é, assim, discute Lula de há Abarro, assim, muito assim, tempo. Isso e não é eles estão. novidade. Pois é, né? E como que isso agora aparece como uma novidade? Me impacta. Foi assim, caramba, por que isso é novo, né? Isso foi o que aconteceu, também foi a minha experiência no ENAD, na última vez que eu corrigi, que foi isso. Tinha uma questão sobre a América, sobre participação dos indígenas na ação na historiografia da conquista, me lembro, acho que foi essa a questão, e que as respostas eram assim, 90% das respostas. Não valoriza a perspectiva dos vencidos, e agora temos que pensar sobre esse lado, abandonar a visão eurocentrada e virar para os vencidos. Virar decolonial, né? Que é E a mistura com a coisa dos vencidos é uma confusão é, é, que é muito presente, né? Parece que a gente está muito claro essa distinção. Não está muito claro para grande parte dos estudantes, dos meus pelo menos, e dos professores, eu diria, né? São os que estão fazendo lá o ENAD, né? Então, são os professores formados. Então, é, é fogo, isso realmente É é um que, ponto. assim, quando Jéssica falou, né, lá da escrevivência, da Conceição Evaristo, né, da importância, né, que tem a escrita de si, para além, né, de uma escrita individual, que também é importante, né, por ser uma escrita individual já é importante, mas que é importante também como uma estratégia coletiva, né, de estratégia antirracista como uma ação coletiva. Aí eu me lembrei, né, das comunidades imaginadas, né, do Anderson, né, do Benedict Anderson, é, né, de como é usado para
como um conceito lá, né, para explicar a identidade nacional, né, a formação da identidade nacional da comunidade imaginada. Então, assim, como isso também, né, quando a gente pensa nessas escrevivências como uma estratégia antirracista, assim, como que a gente também pode relacionar essas escrevivências também como um direito, né, como a luta pelo direito dessas comunidades também de imaginarem, né, de imaginarem o seu passado, né? Assim, um direito por escrever, né, por imaginar através da escrita o seu passado, das suas comunidades, né? Então, comunidades imaginadas, né? Assim, da mesma forma como a gente analisa, né, as comunidades imaginadas, né, que são essas identidades nacionais, né, a partir de uma perspectiva crítica, né, nós, historiadores, analisamos as identidades nacionais a partir de uma perspectiva crítica, né? Estou fazendo né, sei lá, né, uma analogia. Também essas identidades que estão sendo imaginadas, né, a partir das escrevivências, também nós devemos também a partir de uma perspectiva crítica, né? Assim, entende o que eu estou dizendo? Sei lá, eu acho que é isso, né? E não a partir de um olhar ingênuo também, né, gente? Nós entendemos, claro, que é um momento, né, em determinados momentos, é uma ação, é, é uma ação política, né? Claro, né? É lógico que são situações que não que estão assim, não estão em situações que estão no mesmo patamar, né? Não estou comparando a identidade nacional, né, brasileira, né, com esses movimentos de luta, não estou comparando isso, mas eu estou dizendo assim que também nós não podemos ter um olhar ingênuo, né, para essas situações, né, de escrevivência, né, no sentido de também não olhar com esse olhar crítico também, com essa perspectiva crítica, né? Também precisamos contextualizar tudo isso. Acho que é isso, com o olhar do historiador, né, gente? É o olhar do historiador. Eu acho que é isso. Também O Stuart entendendo que Hall, desculpa, Jussara, achei que você tivesse terminado, que você me lembrou o Stuart Hall, que fala de um essencialismo estratégico, né? essencialismo estratégico, perfeito, É, né? Eu acho que é isso, o essencialismo no campo estratégico. político, né, tem ali o seu lugar em determinadas fases, né, da Tem o luta seu política, mas a lugar. gente aqui, enquanto, né, no campo da história, a gente precisa Perfeito, Fernanda. Acho que você foi, complexificar um foi pouco. perfeita. No campo político tem o seu lugar, né? Tem momentos que você fala, é isso. No campo político tem ali os momentos que vai falar, é isso mesmo, é escrevivência, e ponto. Você vai lá e afirma, porque tem momentos que a gente tem que fazer isso mesmo, né? Mas enquanto historiadores, nós sabemos, né, que nós precisamos ter uma perspectiva analítica, né, para tudo isso. Eu acho que é isso, né, gente? É isso. Eu queria só falar um pouquinho sobre essa questão na relação com a escola. Primeiro, falar que teve uma hora que eu sumi, porque minha internet, meu computador fechou totalmente, e eu estava falando com a Jéssica, né? Depois a gente fala. O Manuel de Barros coloquei aí na cabeça. É, sobre essa relação com a sala de aula, nessa perspectiva aí da escrevivência, da decolonialidade, eu acho que nós, professores, também temos que ter a postura de reconhecer que na escola pública nós é que somos os descolonizados, né? A gente aprende a ver sob outra perspectiva, né? A gente traz uma outra, a gente tem outra vivência ali e se pergunta o que que eu tô ensinando, o que que eu estou falando. O que me trazem aqui é outra coisa, né? Então eu queria só falar esse pouquinho, que já está quase na hora da gente sair, né? É.
Iniciamos. Acho que foi, né? Conseguimos, enfim, porque ao final das contas, nós adiamos essas apresentações umas 200 Várias milhões vezes. de vezes. É, é. Desde o início do ano, todas as vezes que teve encontro, a expectativa era: não, a gente faz junto. Ainda bem que fizemos separado, né? Primeiro, porque Isso. realmente há Então, coisas aí a dizer. agora eu sugiro que esses planos de aula sejam postos lá no nosso site, né, pessoal? O que que vocês acham? Já está lá, Já, Jussara, tem uma já está. Nossa, é isso que aí. tem A um Jéssica é muito link rápida. no site. É, Ah, no, é, tem No um. site que dá Ah, acesso à pasta dos planos de aula. Então, tudo que isso for aí, colocado na pasta já entra já então está aí automaticamente. eu lá. já não sei se eu posso colocar, porque a gente está numa chave diferente. Eu estou num Ah, trabalho, é um material privado da do escola, Colégio né? Céu Azul Montessori, não é algo público, e eu poderia É, compartilhar com o LEPAC dentro dessa nossa parceria, mas não colocar no não site. no É site, outra né? dinâmica, A gente Ok. bota em outra pasta, Eunice. uma É, pasta não aberta. Uma pasta do céu azul. Então, de repente, você pode tem colocar lá Posso, uma posso pasta do colocar na céu pasta azul. do Céu Azul. Perfeito, perfeito. Aí eu os posso colocar vídeos lá. dos encontros também já estão disponibilizados no YouTube, os que eu achei lá, Jussara. Uhum, Ah, Das ótimo. palestras que Mário tinha botado no Drive também. Ah, Eu não maravilha. Ah, eu já vi aqui, eu tava aqui fazendo essa pesquisa. Jéssica, você conseguiu descobrir como é que a gente faz o quê? abre, bota o YouTube para transmitir? Porque está sempre sendo uma lenha isso, né? Então, a gente tem uma questão que é a seguinte, só para você entender. Existem dois e-mails do Lepac. Um que é o que eu trabalho com as coisas do site, tenho salvado tudo que eu faço do Lepac lá. Lepac PUC Rio, e o YouTube oficial, onde estão postados todos os vídeos do Lepac, é um e-mail que se chama lepac.rj, não é PUC Rio, final. Eu acho que teve alguma questão, né, de criação de Gmail. Então, por exemplo, eu tive que abrir esse e-mail que o Diego tinha me mandado, que é o final RJ, compartilhar as pastas do outro e-mail do Lepac com esse domínio para poder colocar os vídeos que você mandou, as coisas que estão lá nesse YouTube que é o canal oficial. Enfim, é isso. Esse e-mail RJ, acho que quem criou foi o Diego. Foi o Diego, eu acho, foi o Diego. E eu tenho a senha, a gente tem o login e a senha. Só que aí, Uhum. Mário, a gente tem aquela questão de sempre, lembra? Porque o Telefone. então, eu não sei em relação à Érica, porque a gente já perguntou para ela, né, Ju, se ela tinha conseguido tirar a verificação em duas etapas. Uhum. Porque se conseguir tirar, verificar tanto desse RJ quanto do PUC Rio, se conseguir tirar a verificação em duas etapas, que está atrelada a esse celular de alguém que a gente não sabe se é o Diego ou se é a Érica, qualquer um dos e-mails serve para transmitir ao vivo as coisas, entende? Então, Uhum. basta as pessoas tirarem essa Você não verificação. sabe qual é o celular, né? O do PUC Rio, eu acho que é o da Érica, mas ela falou que já tentou, eu acho que ela já tentou, mas eu não sei se ela conseguiu tirar essa verificação. Eu não tenho acesso porque aqui no meu computador eu consegui logar, porque a Érica um dia autorizou, e aí eu consegui e fica logado aqui para sempre. Então, quando eu preciso trabalhar no ambiente do LEPAC, eu abro aqui e ele vai abrir. Mas eu aqui dentro desse espaço, eu não consigo tirar a verificação em duas etapas. Por quê? Ele pede para confirmar. É um esquema de pirâmide, entendeu? Ele pede para Entendi. confirmar no celular e aí eu já não tenho acesso. Não, Então, só para tá você ótimo. entender. Eu sei bem, Então tem sala que de aula eu ser, sofro com isso toda é, hora. tem que Vou ser um abrir meu dia lá, que confirmo. você esteja perto da Érica para tentar fazer isso. Você perto da É isso Érica. aí. É isso aí. Que a Erika esteja online para a gente Hum, conseguir. Desativar. E vamos tentar ver se a gente consegue botar no.
hospedado, né, de um jeito mais fácil do pessoal. Vamos tentar isso, vamos tentar conseguir isso agora. Tirando a É. verificação em 2 etapas, basta vocês logarem. Vamos supor, você quer transmitir qualquer coisa ao vivo, basta você logar no e-mail com a senha e botar lá transmitir ao vivo. Você vai entrar. Não, sim, mas eu digo o nosso site também, né? O site está maravilhoso, assim, toda hora eu mostro para alguém, mas as pessoas têm dificuldade de achar por causa De achar. Tem que ter o link, é, porque é o capitalismo do Google, né? Se você não pagar o domínio, ele não. Jéssica, e aquele, o que é Então, o vamos pedir à nossa WordPress? coordenadora para ela conseguir Hã? uma verbinha para pagar o domínio do Google, do laboratório, não é assim, departamento cheio de verba, Cheio. sobrando, né? Quem sabe uma verbinha? Ai, ai. Seria Pedir não bom. custa, a gente já estou pedindo, já estou pedindo em troca do... Tem que Tinha que pedir, ter uma Jussara. graninha Pedir para. não, você solta, né? Eu peço, você libera, daí você faz só a Quem liberação. sou eu? Sou dona do cofre, não, meu filho. Gente, então, muito Amores, bom, muito bom. Até até a Obrigado, mês que próxima, mês vem. que E aí vem. a gente vai, assim que o material estiver na minha mão, a minha ideia era que tudo já estivesse Você no disponibiliza para espaço, gente, né, tá, no Drive Eunice? hoje. Tá. Mas aí, assim, Tati não me mandou. Eu não sei se ela vai insistir ainda na busca das 2 introduções que faltam ou se vai optar mesmo por colocar as 5 grandes lições. Mas Ok, isso, essa Ótimo. semana está decidido e eu mando aviso lá no grupo, tá tá? bom. E o Tá. texto do piano já está também, né, Do gente? piano já está lá. Do piano já está disponível, tá? Só Está na clicar no pasta link. textos. Tá na pasta textos. Beijinho, Tá. povo. Boa Beijo, Tchau, noite. Beijo. gente. boa Boa noite. noite. Mas boa noite.